Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao universo da história. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o modernismo no Brasil, sobre as diferentes formas de expressão, sobre os diferentes momentos de inserção desse movimento no Brasil. Bom, de modo geral, a gente pode dizer que esse é um tema interdisciplinar, que é possível a gente ver ele nas nossas aulas de artes, nas aulas de português, nas aulas de história, quando a literatura brasileira é trabalhada nessas diferentes matérias. Então, eu vou tentar tratar desse assunto justamente de uma perspectiva um pouco mais introdutória e num sentido um pouco mais amplo, para que, de repente, a partir disso, fique um pouco mais fácil entender o modernismo nos seus pormenores. Porque é muito comum que nos livros didáticos, nos canais no YouTube, nos sites que fazem transmissão de conteúdo histórico, que esse assunto ele seja colocado como se ele tivesse surgido principalmente na Semana de Arte Moderna, lá de fevereiro de 1922, e que ele teria se centralizado principalmente na cidade de São Paulo. E a Mônica Pimenta Veloso, que digamos assim é a historiadora que está fundamentando a minha fala, esses são dois pontos que ela se propõe a questionar e buscar, em algumas perspectivas, até mesmo desconstruir, né? Porque ela tenta justamente tratar do modernismo e explicar que décadas anteriores à Semana de Arte Moderna, alguns intelectuais e pensadores e artistas já vinham manifestando o que a gente pode entender como sensibilidades modernistas. Ou seja, que esses pensadores, artistas no geral, já estavam inseridos justamente num contexto de grandes transformações da história do Brasil e que a gente pode identificar como expressões do modernismo. Porque, bom, por exemplo, Jacques Le Goff, conhecidíssimo historiador francês, ao tratar do modernismo numa perspectiva mais geral mesmo, disse que o modernismo a gente pode entender justamente como um sentimento de ruptura com o passado e de uma necessidade de se criar algo novo. E se nós pensarmos o Brasil a partir de 1870, já é possível a gente identificar justamente esses elementos de ruptura com o passado e de necessidade de se criar coisas novas, como por exemplo a partir do término da Guerra do Paraguai, lá em 1870. Esse é um momento que muitos historiadores já identificam justamente um sentimento de ruptura com o passado em um momento divisor de águas na história do Brasil. Momento a partir do qual grandes transformações passaram a acontecer. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui o Manifesto Republicano, publicado também em 1870, um documento no qual já se fazia uma defesa muito enfática da necessidade de se romper com a escravidão no Brasil e também com a necessidade de se instaurar uma república no Brasil. A partir desse momento, também é possível a gente notar que os movimentos abolicionistas e que os movimentos republicanos também passaram a ter cada vez mais expressividade, resultando lá em 1888 na abolição da escravidão e também na proclamação da República de 1889. Momento também a partir do qual grandes transformações passaram a acontecer no Brasil, diversas revoltas eclodiram e a gente pode dizer que nesse momento as bases referenciais, as percepções sociais também passam a ter uma grande transformação. Mas o que a Mônica Pimenta Veloso busca explicar é que uma geração que passa a se expressar justamente a partir de 1870 e passam a pensar o Brasil justamente com o objetivo de inserir o Brasil na cultura ocidental, passam a pensar o sentido da brasilidade, o sentido da nossa nacionalidade e o significado de ser brasileiro. Reconheciam a emergência de pensar essas questões porque eles atribuíam justamente a necessidade de se pensar esses temas como contribuições muito expressivas, justamente para inserir o Brasil no hall da cultura ocidental a partir do desenvolvimento de uma literatura e, né, de, digamos assim, elucidar essas questões da nossa nacionalidade que até então se encontravam um pouco complicadas de se entender, né? E justamente o que eles buscaram fazer foi pensar o Brasil a partir de parâmetros culturais, da nossa pluralidade étnica, da nossa diversidade regional, a partir de buscar entender o sentido da nossa identidade múltipla, né?
E, por exemplo, o José Veríssimo, historiador também e grande pesquisador da literatura brasileira, já identifica nessa geração de 1870 justamente uma sensibilidade e uma expressão modernista, né? Foi também a partir desse momento que surgiu a Escola de Recife, né? Que surgiu lá da Faculdade de Direito de Recife, liderado pelo Tobias Barreto, né? Entre outros intelectuais que dá pra gente citar, por exemplo, o Capistrano Abreu, o Silvio Romero, o Graça Aranha, o Euclides da Cunha, pensadores que estão justamente inseridos nesse contexto de pensar o sentido da nossa nacionalidade e de pensar o significado de ser brasileiro. A gente pode citar, por exemplo, a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, que foi lançada lá em 1902. O Euclides da Cunha ele foi testemunha da Guerra de Canudos, né, que eclodiu ali na Bahia, liderada pelo Antônio Conselheiros, e que ele testemunhou aquele evento, e que, ao, claro, escrever sobre isso, fazer sua crítica sobre esse evento, também faz atribuições ao homem sertanejo como, digamos assim, uma personificação do brasileiro, né? E, entre outras coisas que é possível a gente notar nessa obra, também dá pra gente, por exemplo, citar os aspectos geográficos geográficos e raciais, a partir dos quais ele tenta construir um sentido de nacionalidade. Ou como, por exemplo, em Canaã, com o Graça Aranha, no qual ele já está ali refletindo sobre os reflexos das correntes migratórias que estavam chegando no Brasil e que para ele também personificavam uma identidade brasileira, né? E de modo geral a gente pode dizer que esses intelectuais, que esses pensadores, eles estavam justamente pautados muitas vezes em critérios do darwinismo social, do cientificismo, que eram correntes de pensamento que tinham uma expressividade muito grande naquele momento. Embora hoje já tenham sido contrapostas, né, já tenham sido, digamos assim, renovadas a partir de novos critérios, a gente pode identificar nas expressões literárias dessas correntes justamente uma atividade num sentido um pouco pioneira em pensar essas questões da identidade, da multiplicidade identitária do brasileiro. Né? E são obras que, de modo geral, valem muito a pena ser conhecidas, valem muito a pena ser lidas e entendidas justamente no contexto no qual elas estão inseridas. E, claro, também porque são obras que, de modo geral, estão sempre presentes em vestibulares, estão sempre presentes no Enem, em provas de concursos, assim como o tema modernismo. É um tema que, recorrentemente, a gente encontra ele em provas do Enem e em provas do vestibular. Então é um tema que sempre vale a pena a gente buscar entender e, claro, buscar ele entender esse tema justamente a partir do sentido mais amplo possível para compreender que, de fato, ele não surgiu, não brotou do nada lá na Semana de Arte Moderna e também não se centralizou na cidade de São Paulo. Como, por exemplo, a gente pode citar o caso do Rio de Janeiro, né, que desde o final do século XIX, também na entrada do século XX, o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, né, a partir da proclamação da República, a gente pode entender que nessa cidade também é possível notar expressões modernistas a partir de particularidades do Rio de Janeiro mesmo, né? Por exemplo, lá no livro Bestializados ou Bilontras, do José Murilo de Carvalho, ele dá ali uma perspectiva muito interessante para entender a sociedade do Rio de Janeiro naquele momento, né, pós-república, em que, de modo geral, a gente pode dizer que o poder público, a esfera do poder, era justamente exercida por uma elite militar e outras poucas figuras civis, né? E a população, de modo geral, ficava exclusa do exercício do poder, propriamente dito. Então, no Rio de Janeiro, as camadas intelectuais, as camadas populares compartilhavam dos mesmos espaços de sociabilidade, nos largos, nas praças, nos cafés literários, e também compartilhavam do mesmo sentimento de exclusão do poder. Então, de diversas formas, eles buscavam satirizar e dar uma linguagem humorística para isso que acontecia. Então é muito comum encontrar nesse período caricaturas, sátiras, ilustrações, sempre numa linguagem humorística, numa linguagem mais sintética, ilustrada, para que se fizesse entender por todas as camadas diversas
caricaturas e sátiras que estão, digamos assim, carnavalizando e satirizando o poder no Rio de Janeiro, né? Sempre, digamos assim, tirando um sarrinho de alguns eventos, de alguns momentos históricos ou de coisas do cotidiano mesmo no Rio de Janeiro, e que, de modo geral, a gente pode entender como uma expressão modernista particular em relação ao do Rio de Janeiro, né? E ali teve os pensadores, os intelectuais boêmios tiveram uma representatividade muito grande para aquele momento, justamente para estar formando opinião, né? Essas sátiras, essas caricaturas, elas tinham uma circulação muito grande nas revistas de expressividade no momento, entre as quais eu acho que posso citar a revista Fonfon, a revista Dom Quixote, a revista O Malho, no qual em muitos momentos saíam ali caricaturas do Raul Pederneiras, do Calixto Cordeiro, ou dos cronistas mesmo, do Lima Barreto, que é tão conhecido, do Vasco Lima, né, do José do Patrocínio Filho, né, pensadores intelectuais que tiveram uma importância muito significativa para pensar e para construir, formar opinião e expressar arte de modo geral. E essas são, digamos assim, expressões e digamos que transformações, expressões de transformações nas percepções sociais, expressões de pensadores que já reconheciam ali que a sociedade estava se transformando e queriam de alguma forma se expressar. Então a gente já pode reconhecer nessas correntes justamente o que eu vinha tratando como sensibilidades modernistas. E se a gente voltar lá atrás no que eu falei sobre o Legoff, né, quando ele define ali o modernismo de um modo geral, a gente já pode entender que essas expressões estão justamente inseridas no momento de ruptura com o passado e de uma necessidade de se criar algo novo. Por exemplo, nessas sátiras nas quais eles buscavam, nas caricaturas nas quais buscavam satirizar a República, eles justamente faziam críticas muito pontuais ao sentido que a República havia adquirido. Visto que muitos desses mesmos ilustradores, desses mesmos cronistas, caricaturistas, muitos deles haviam participado dos movimentos republicanos. Mas conforme a República se instaurou e se desdobrou, a República que havia sido idealizada lá atrás e as repúblicas que eles estavam observando no dia a dia e no cotidiano não tinha muito a ver com aquela República que havia se pensado, né? A República estava sendo exercida por uma elite, né, militar, por uma elite civil no poder, e justamente a sociedade de modo geral se sentia excluída desses processos e isso, claro, gerava uma certa revolta. Então, através disso, a gente pode entender que o modernismo no Brasil ele não brotou do nada lá em fevereiro de 1922 e ele também não se centralizou no Brasil. É possível a gente notar a inserção e expressões do modernismo em diversas regiões do Brasil, em diversas formas de expressão, sejam elas literárias, sejam elas na poesia, na prosa, na música, nos parâmetros científicos, nas transformações urbanas, na política propriamente dita, de diversas formas a gente pode visualizar que o modernismo ele se instalou no Brasil gradativamente, né? E isso a gente pode entender em diversos outros pontos da história, que as coisas elas não acontecem do nada. Muitas vezes elas acontecem de processos, de movimentos que vão se desdobrando até, né, por exemplo, lá ter ocorrido a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, em que daí, claro, vieram artistas, vieram intelectuais que se denominavam mesmo como modernistas e tiveram, claro, um valor muito significativo para aquele momento e que também fica óbvio, é muito notável observar as expressões modernistas a partir dessas correntes que surgiram a partir da Semana de Arte Moderna. Por exemplo, a gente pode citar o Oswald de Andrade, né, com o Manifesto Pau-Brasil, com o Manifesto Antropofágico, que é tão estudado para se buscar entender o modernismo, ou como, por exemplo, com Macunaíma, do Mário de Andrade, que também é um livro famosíssimo, também tem filme, e também é digamos assim, uma obra a partir da qual a gente pode buscar entender o modernismo, ou, por exemplo, do Abapuru, da Tarsila do Amaral, que é uma obra artística também amplamente estudada para também buscar se entender o modernismo. E através disso a gente pode entender
que ambas essas correntes, tanto a geração lá de 1870, quanto os intelectuais boêmios do Rio de Janeiro, ou como os próprios modernistas que surgiram ali da Semana de Arte Moderna, ou até mesmo os diversos desdobramentos que teve essas correntes, a gente pode entender que elas têm algo em comum, que é justamente pensar o sentido da nossa nacionalidade e o significado de ser brasileiro. E de modo geral, a gente pode dizer que o modernismo continua sendo um tema muito válido para a gente buscar entender e que com certeza vale a pena a gente estudar e tentar visualizar ele, né, justamente a partir das diversas formas com que ele se manifestou no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude vocês a entender o modernismo. Espero que, de repente, a partir dessa perspectiva mais geral mesmo, fique um pouco mais fácil entender esses pontos pormenores. Por exemplo, a partir da Semana de Arte Moderna e das gerações posteriores que vieram a partir de então. Beleza, pessoal? Então, um abraço. E lembre-se que até o agora também é história.